Graça e paz, amados, eu digo glória a Deus por sua vida. Sejam todos bem-vindos, rique e poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Muito bom ter você aqui conosco. Hoje nós vamos falar sobre o reino de Deus. O que você acha? Lá em Mateus, daqui a pouco nós estaremos lendo lá, Jesus dá uma recomendação: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu quero saber de você, nós devemos realmente buscar o reino? Ou o reino já habita em nós? Pois é. Enquanto você vai se preparando aí, nós vamos estar rodando a vinheta e já já nós voltaremos para dar essa continuidade maravilhosa. Vai lá. Opa! Amém. Graça e paz, eu digo glória a Deus por sua vida. Antes de mais nada, quero lhe fazer uma solicitação carinhosa. Fazer um pedido amoroso para você. Curte aí a fanpage da Missão Apostólica Plenitude da Graça no nosso Facebook. Compartilhe este link da fanpage do Facebook. Não deixa de se inscrever lá também no nosso canal, dá um joinha, ative o sininho para você receber todas as notificações dos vídeos que vão subindo, não é? E compartilhe esses vídeos que trazem revelação, entendimento, graça e sabedoria, um alimento profundo e espiritual na vida daqueles que querem realmente servir a Deus. Amém? Abba, Pai. Vamos lá então, Mateus capítulo 6, acompanhe comigo aí essa leitura gloriosa. A partir do verso 32 e 33, que nos diz o seguinte: porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Portanto, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia! Glória a Deus! Você sabe que essa passagem, o Senhor Jesus ele estava falando acerca da ansiedade que toma conta do coração de todo homem. E nos dias de hoje também não é diferente. A ansiedade é um sentimento, um misto de emoção que bate na nossa porta tentando lançar uma preocupação, que vai gerar uma angústia, que vai gerar uma depressão e, em alguns casos, levando muitas vidas até mesmo ao suicídio. E esta ansiedade, ela é uma coisa normal em alguns aspectos, porque quando Jesus fala aqui do capítulo 6, ele está falando do quê? Da ansiedade e preocupações que o homem tem sobre o que vai comer, sobre o que vai beber, sobre o que vai vestir, sobre o dia a dia de alguém que realmente luta para poder vencer e se estabelecer. E aí ele encerra essa passagem, ele encerra essa fala, dizendo: olha, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Muito bem. Quem é que já não viveu esse problema de ansiedade? Quem já não viveu esse problema de angústia e de preocupação? Todos nós já passamos por isso, se é que ainda não esteja você passando. É uma coisa normal, é uma coisa natural, desde que você leve à presença de Deus essa sua maior preocupação. Essa é a verdade. Você não pode deixar essas coisas serem maiores na sua vida do que o poder da fé e o mover de Deus através do Espírito Santo. Precisamos ter aí esse entendimento. Quando ele fala de buscar o reino de Deus, do que ele está falando? Ele está falando que no reino de Deus, não no reino do homem, não no reino financeiro, não no reino capitalista, no reino de Deus, no reino espiritual, existe justiça. E essa justiça é onde nós somos revelados em uma vida de supremacia espiritual. Porque quem vive a verdadeira justiça do Senhor vive literalmente uma vida extrema
de fartura. Ou seja, não lhe faltará absolutamente nada. Uma outra coisa que nós temos que entender é que a ansiedade, ela gera uma inquietação. E essas inquietações, irmãos, rouba sono, rouba paz, rouba tranquilidade, gera problemas no seio familiar, não é? Marido, mulher, pais e filhos, amigos, mexe com a sua fé, mexe com a sua comunhão, e isso mostra e revela que, independente de você ir para a sua religião ou não, de você ir para a sua igreja ou não, pregar, cantar, tocar, orar, independente disso, se você for dominado pela ansiedade, você está fraquejando e mostrando realmente que o Senhor não é absoluto na sua vida e, consecutivamente, você não buscou o reino de Deus, como Jesus falou aí em Mateus 6. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Quando você e eu vivemos o reino de Deus, nós somos tomados por uma coisa espiritual, né? Algo sobrenatural que não dá para explicar com entendimento humano. É isso que eu quero que você entenda. Por mais que nós queiramos explicar as coisas de Deus da forma humana, teologicamente, filosoficamente, psicologicamente, não conseguiremos. E diz o seguinte aqui: o reino de Deus. O que o reino de Deus gera sobre a nossa vida? Lá em João, deixa eu pegar aqui a nossa Bíblia, nossa boa e velha Bíblia. João capítulo 1, verso 16. Quero que você acompanhe comigo aí, para nós crescermos juntos nesta revelação e nesse entendimento. Até porque, amados, é sempre bom podermos estar pesquisando e estudando essa boa e abençoada palavra. Em João capítulo 1, verso 16, acompanhe comigo, diz assim o texto: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei, dada por intermédio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Quem vive o reino, vive essa situação maravilhosa de sobrenaturalidade da graça de Deus na sua mente, na sua vida, no seu comportamento. Então, um dos frutos do reino de Deus, que é a sua justiça sobre a nossa vida, é essa operância, essa magnitude de graça sobre graça, todo o tempo todo, cotidianamente, 24 horas por dia. Uma outra coisa que esse reino gera em nós, está lá em Romanos, capítulo 5, verso 1, abra lá a sua Bíblia, me acompanhe, é ela que nos ensina, é ela que nos conduz. A graça de Deus, o reino de Deus, que já nos dá a graça e que tem a sua justiça, olha o que ele também põe sobre nossa vida poderosamente. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Romanos, capítulo 5, verso 1. Não sou eu que estou falando. Então não bastasse você ainda receber graça cotidianamente sobre graça, 24 horas por dia, de segunda a segunda, você ainda recebe literalmente a justiça de ter paz em Deus, com Deus, por Deus e sempre com Ele. Veja que a ansiedade, ela vai tentar roubar isso da sua vida. E se ela conseguir, é porque você ainda não desfruta do reino de Deus hoje, na atualidade. Romanos 14, 17, porque é preciso isso. É necessário que nós aprendamos isso e entendamos que o reino de Deus vai muito além das coisas materiais que nós humanamente necessitamos. Necessitamos de uma moradia, de vestimenta, de alimento, como está lá em Mateus 6, a partir do seu primeiro versículo. Mas, olha o que o apóstolo Paulo diz para você e para mim, em Romanos, capítulo 14, verso 17. Porque o reino de Deus
não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Queridos, eu queria poder até inventar alguma coisa aqui para você, mas não tem necessidade. A palavra está sendo muito lógica para você aqui nesse momento. Se você ainda não consegue entender que hoje você tem a liberdade, a autoridade espiritualmente falando, para desfrutar do reino, você literalmente será refém de todos os problemas acarretados pela ansiedade. A ansiedade, ela rouba, ou ela tenta bloquear, acho que essa palavra é melhor, a presença de Deus, o mover do Espírito Santo, a graça do Senhor sobre a sua vida. Porque quem vive preocupado com o dia de amanhã é porque não consegue confiar no Senhor no dia de hoje. E eu vou dizer o que a palavra nos ensina. Obedecer é melhor do que sacrificar. Confiar é melhor do que suspeitar. E tratando-se do Senhor, não há por que duvidar. Davi disse lá no Salmo, uns confiam em carros, outros em cavalos, porém nós fazemos menção do nome do Senhor. E para nós encerrarmos, Romanos, capítulo 5, este texto aqui é um texto muito conhecido, principalmente de você que vive, prega e crê no poder da palavra da graça. Ele é um texto áureo para nós, porque quem não consegue entender e viver esta verdade absoluta, alguma coisa de errado tem. Romanos, capítulo 5, verso 17, nos diz o seguinte: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Para nós encerrarmos agora, como você tem estabelecido o seu padrão de fé? Você consegue absorver o entendimento de que, através da fé em Jesus Cristo, você tem a chave do reino para poder governar numa autoridade espiritual, para governar num mundo espiritual e para poder assentar-se ao trono como um rei estabelecido pelo próprio Deus para governar tudo aquilo que possa afligir a sua vida através da ansiedade? Então, em nome do Senhor, nesse momento, aonde quer que você esteja, não abra mão desse direito espiritual dado por Deus. Lá na lei, Jesus disse, buscai o reino de Deus e a sua justiça. E aqui em Romanos, capítulo 5, verso 17, o apóstolo Paulo deixou muito claro para você e para mim, que através da fé, pelo dom do Senhor Jesus Cristo, você e eu já reinamos em vida para a nossa justiça e para glorificar o nome do Senhor. Não se preocupe com o que vai acontecer amanhã. Basta cada dia o seu mal. Viva hoje confiando no Senhor e crendo que Ele é o galardoador daqueles que o amam. Amém? Eu agradeço a sua atenção, um beijo no seu coração, até o próximo apostolado. Fui!